Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre livros, né? Nós estamos aí fazendo uma série, bons livros, né? Bons livros cristãos, claro, que eu preciso ler. E eu quero apresentar um livro hoje para você muito especial, um livro que a gente já tem indicado para que as pessoas da igreja leiam já desde os anos 2000, quando começamos a fazer os seminários e os cursos de liderança. Nós começamos a indicar esse livro, apesar de ele ser até um pouco mais antigo do que isso, mas ele foi bastante utilizado, né, dentro das nossas escolas de liderança, porque ele fala disso, né, de uma pessoa subir o nível no seu relacionamento com Deus, subir o seu nível buscando a visão, o projeto, o propósito de Deus para a sua vida. Daqui a pouco eu já falo sobre esse livro, mas antes eu quero pedir a você que se inscreva no canal, né? Tem aí uma barra de inscrição. Tem também aí um sininho, né? Ativa o sininho, clica aí em cima para você receber as nossas notificações. Né? Nós sempre temos aí palavras, né, especiais dos pastores, pastoras, do bispo Sérgio Afonso. Canções, nós estamos aí colocando várias canções. Pastora Raquel Scalia tem sido bem disposta a nos ajudar, agora que ela não está mais em Brasília, né? Está aqui conosco na ICB Braz. E sempre gravando com a gente, para a gente colocar canções especiais que vão abençoar a sua vida também. Eu também coloquei uma canção bonita, né? Um rock gospel da banda Andar de Cima também, uma canção Minha Esperança, muito bonita, dá uma olhadinha lá também. Então tem muita coisa boa para você. Quando você ativa o sininho, sempre tem alguma novidade, você recebe uma notificação no seu celular, tá ok? Então vamos ao nosso livro de hoje, ó, um clássico. Como Viver Acima da Mediocridade, do pastor Charles Swindoll. Ó, subtítulo: Levando a sério o seu compromisso com a excelência. Já quero adiantar, não é livro de autoajuda, tá? Você pode, você consegue, você tem que mudar sua mente e tal. Irmãos, tudo isso, de certa forma, é importante. Mas eu quero sempre lembrar você. Eu estou mostrando esse livro para você, que eu vou dizer um termo assim: esse livro é um livro de Deus ajuda. Porque se Deus não for à frente, se Deus não abençoar, não adianta nada. Não queremos passar para você alguma coisa que a gente não acredite, né? Que a gente não goste, ou que a gente não tenha lido, não tenha indicado para outras pessoas também. Esse livro é um livro abençoado, tá bom? Eu quero começar a fazer uma leitura. Vocês sabem, nós não lemos o livro todo, lemos uma pequena porção de um capítulo, a gente conversa um pouquinho. E o meu desafio aqui com essa série de livros é instigar você, colocar em você o desejo pela leitura, né? Muitas pessoas falam: poxa, eu até gostaria de ler mais, mas eu não gosto. Então a gente vai indicando livros que podem te interessar, vão te ajudar. E nesse momento aí de quarentena, quem sabe você se dispõe a ler mais e crescer na sua vida com Deus, ou no seu conhecimento também. Leitura sempre é bom, né? Capítulo 6 do livro. O tema aqui desse capítulo 6 é determinação. A decisão de jamais desanimar. Vamos lá então. Por causa deste livro, em que enfatizo as coisas mais importantes sobre o que escrevo, seria fácil para algumas pessoas pensar que eu conheço um segredo mágico, amuleto ou pensamento milagroso capaz de curar tudo, com garantia de resultar em voo altaneiro. Sinto muito, não tenho tal oferta. O viver acima da mediocridade não vai ocorrer mediante a tomada de uma pílula ou pela repetição de alguma abracadabra, ou pelo aprendizado e aplicação de alguma fórmula de efeito rápido. A qualidade de vida que eu tenho em mente é definitivamente possível, mas não é definitivamente utópica, a qual se tem acesso com facilidade e suavidade pelos portões do país da fantasia. Quando Jesus nos diz que busquemos primeiro o reino de Deus, a própria palavra buscar implica numa perseguição com forte determinação.
O texto grego do Evangelho de Mateus estabelece uma ordem contínua. Continuem buscando sem parar. Há uma ideia de determinação que eu defino como decisão de não desanimar a despeito de tudo. Então, a primeira coisa nesse capítulo aqui, o pastor Charles, ele fala o seguinte, que não existe uma fórmula mágica, uma palavra mágica, como alguma coisa assim que vá mudar você de uma vez. Pá! Ai, tem um segredo aqui, como se fosse um remédio, toma uma pílula. Não. É um processo. E esse processo é o trabalhar de Deus e o seu trabalhar. A parte de Deus, a sua parte. Isso vai requerer da sua parte determinação. Quem quer voar mais alto, quem quer viver acima da média, né? Porque a palavra medíocre, muitas pessoas interpretam como se fosse uma coisa muito baixa. Medíocre quer dizer média, né? Média. Então, quem quer viver acima da média precisa estar disposto a se esforçar e depender ainda mais de Deus. Vamos ver então, continuando aqui. Mas não me interprete mal. Tenha em mente a determinação de fazer o que é reto. Entendo que alguns tipos criminosos poderiam facilmente assumir este preceito e entregar-se a uma vida de crimes ou outra forma irresponsável de vida. Porém, quando o objetivo é bom e o motivo puro, nada existe mais valioso para conduzir ao sucesso genuíno do que a persistência e a determinação. Se alguém quiser tornar realidade seu sonho, há de possuir essas disciplinas. Outra coisa, irmãos, não é fazer qualquer coisa para crescer, para alcançar o sucesso. Não. É fazer as coisas segundo a palavra de Deus, respeitando as pessoas, respeitando o próximo, seguindo os preceitos de Deus, do amor. Muita gente quando fala, vou alcançar o sucesso, determinação, foco, e sai atravessando, passando por cima das outras pessoas, vou alcançar meu sonho, não importa. Não, não é isso que nós estamos falando aqui. É a maneira de Deus. Vamos lá, continuando aqui. Quase todas as semanas entro em contato com pessoas que se enganaram, pensando que o sucesso depende unicamente de talento, inteligência ou educação. Mas a lista não termina aqui. Para alguns, o sucesso depende de novas oportunidades, de puxar os cordões certos, de ter a personalidade certa, de estar no lugar certo na hora certa, conhecer as pessoas certas, ou sorrio cada vez que ouço isso, esperar que o navio chegue. O conferencista motivacional Charlie Tremendo Jones diz, bem acertadamente, uma porção de pessoas está esperando que seu navio chegue, embora nunca o tenha enviado a lugar algum. Não, nada disso. O fator conducente à grandeza e à determinação, a persistência na direção certa, numa longa caminhada, perseguindo o sonho, persistindo no trabalho. Assim como não existe fracasso instantâneo, tampouco existe sucesso automático ou instantâneo. Entretanto, sucesso é resultado direto de um processo longo, árduo e muitas vezes não apreciado pelos outros. Vou repetir esta frase. O sucesso é o resultado direto de um processo longo, árduo e muitas vezes não apreciado pelos outros. Também inclui a prontidão para o autossacrifício. Contudo, vale a pena se você persistir no trabalho. Neste nosso mundo de tudo instantâneo, esses pensamentos não são populares. É por isso que enfatizei a palavra buscar no começo desse capítulo. Se realmente desejamos alçar voo altaneiro e sublime, como o da águia, devemos persistir continuamente. Devemos continuar buscando. Então, o que o pastor Charles fala aqui? Ele fala que não é uma fórmula que o mundo oferece de sucesso. Faça isso, faça aquilo, nós vimos aqui, né? Talento, inteligência, educação, contatos, network, relacionamento, você conhecer fulano, você vai chegar mais rápido, tal. Não é isso. Não estamos falando de posição.
Estamos falando de Deus. Estamos falando do sucesso segundo o padrão de Deus. Se nós estivermos dispostos a servir a Deus, a honrar a Deus, a cumprir o nosso propósito, Deus vai nos conduzir nisso. Não é automático, não é fácil, não é rápido, mas é necessário. Todos nós nascemos com um propósito e devemos cumpri-lo. A nossa primeira leitura, na indicação, a primeira indicação de livro, né, falando sobre o potencial, a capacidade que as pessoas têm, né, e muitas vezes não colocam em prática. Deus já colocou o potencial em você, agora você precisa colocar esse potencial em prática, ok? Então, voltando aqui ao nosso livro. Então, sem esforço, sem dedicação, sem oração, sem uma vida de compromisso com Deus, seguindo a palavra de Deus, não vamos chegar em lugar nenhum. Né? Definição dos termos-chave. Então, nós vamos ver 3 pontos aqui que o pastor Charles fala que são importantes para que a gente possa viver acima da mediocridade, alcançar o propósito da nossa vida. Visão, determinação e concretização do sonho. Vamos lá, então. Visão é a capacidade de ver acima e além da maioria. Visão é percepção, a capacidade de a pessoa perceber a presença e o poder de Deus nas circunstâncias. Às vezes penso em visão como sendo a capacidade de ver a vida através dos olhos de Deus. Ver as situações como Deus as vê. Com demasiada frequência, vemos as coisas não como elas são, mas como nós somos. Pense nisso. Visão é ver a vida por uma perspectiva divina, interpretar o cenário tendo Deus em perfeito foco. Quem quiser viver de modo diferente do sistema, deve corrigir sua visão. Acredite, porém, este tipo de correção da visão não advém de modo natural. Como é que consigo dizer tal coisa? Permita-lhe mostrar-lhe algumas passagens escriturísticas que comprovam o fato de que a visão não constitui uma característica natural. Então, primeiro ponto, visão. Mas não a visão natural, uma visão segundo os olhos de Deus. Vamos entrar em referências bíblicas para você entender um pouco sobre essa visão que o pastor Charles está falando. O primeiro versículo que desejo mencionar é 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Samuel julga ter encontrado o ungido do Senhor. O rei anterior, Saul, fracassou. Então Deus envia Samuel a fim de encontrar um novo rei. Samuel vai à casa de Jessé, onde o filho mais velho deste, Eliabe, marcha diante do profeta. O velho fica tão impressionado com a estatura e o belo físico de Eliabe que pensa imediatamente ser esse o homem. Contudo, o Senhor intervém e diz-lhe que Eliabe não é o escolhido. Agora vamos à referência bíblica. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Como você mesmo pode perceber, essa tendência natural é focalizar o externo, deixar-nos impressionar com o que pode ser visto. Não seria maravilhoso desenvolver a capacidade de ver o coração? Não seria ótimo livrarmos-nos das limitações da visão estritamente física, de tal modo que pudéssemos interpretar os traços ocultos do caráter? Francamente, acho que os cegos fisicamente, com frequência, conseguem ver mais do que nós, que somos dotados de visão. Muitas vezes eles conseguem perceber muito mais coisas do que nós, no tom da voz, no ressoar de passos que se aproximam, ou no aperto de mãos. Entretanto, nós que temos visão física, usualmente perdemos essa percepção de visão interior profunda. Ficamos destituídos do tipo de visão que consegue detectar coisas mais profundas. Aquilo que não se falou, o caráter, a condição oculta das coisas não faladas.
Embora Deus esteja capacitado a conceder-nos tal visão e disposto a conceder-nos, ninguém nasce com tal dom. O segundo trecho escriturístico que desejo considerar é um pensamento semelhante, escrito pelo profeta Isaías. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, os versos 8 e 9. Mais uma vez ficamos conscientes da diferença existente entre visão natural e sobrenatural. Quando contemplamos a vida com visão, percebemos eventos e circunstâncias com a mente de Deus. E visto que os pensamentos de Deus são mais altos e mais profundos do que o mero pensamento horizontal, tem um modo de suavizar os golpes da calamidade e de nos conceder esperança em meio à tragédia e perda, capacitando-nos também a controlar as épocas de prosperidade e popularidade com sabedoria. Então nós temos aqui dois textos. Samuel, quando foi escolher um rei, Deus falou, escolhi um novo rei para o lugar de Saul. Ele foi na casa de Jessé, que Deus havia mandado, ele viu o filho mais velho de Jessé, Eliabe, nossa, um cara alto, bonito, para aparência, como se diz, tem porte de rei. Aí Deus falou para Samuel, olha, eu não vejo segundo os olhos naturais. Eu rejeitei esse. Eu olho para o coração. Deus escolheu Davi, que era o mais novo, com uma aparência, era um garoto, um adolescente ainda, e não escolheu aquele que aparentemente parecia ser o mais capacitado. Então, primeira coisa, coração. Começa por dentro. Para alcançar a visão de Deus, começa com o coração, segundo o coração de Deus. Segundo ponto. A maneira de se fazer, a maneira de ver, a maneira de agir é a maneira de Deus, a visão de Deus. O texto que lemos em Isaías aqui, Deus diz assim, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Meus pensamentos são mais altos. Quer dizer, eu vejo uma perspectiva maior. Eu vejo o futuro, eu vejo você, eu vejo as outras pessoas, eu vejo as circunstâncias, eu vejo tudo. E quando eu vejo tudo, eu aponto para você o caminho que você deve seguir. Eu vou te preparar aonde você quer chegar. Quando você tem uma visão alongada assim, você tem como se preparar. Né? Quando uma pessoa está indo numa estrada, está tudo escuro, né? Não dá para ver nada, tem um nevoeiro, um carro que está a poucos metros, dezenas de metros, pode ser que ocorra uma batida grave. Mas quando não tem aquele nevoeiro, dá para ver lá longe. Se você vê um carro parado, uma velocidade menor, aí você consegue reduzir e passar em segurança. Deus dissipa esse nevoeiro com a visão que ele dá para a gente, com a palavra dele, com o rema de Deus, a revelação de Deus, a direção de Deus quando oramos, quando lemos a Bíblia, quando ouvimos a palavra de Deus, vai direcionando, nos preparando. Não é que não teremos problemas, mas nós teremos uma capacidade divina para lidar com os problemas e vencê-los. Por exemplo, nós estamos passando um momento difícil. Você vai sair pior ou melhor do que você entrou? Deus quer que você saia dessa situação, dessa quarentena, dessa situação, melhor do que você entrou. Viu? Mais acima, mais preparado. Aproveite esse tempo para crescer em Deus, para afinar a sua visão com a visão de Deus. Vamos continuar então, porque não dá tempo de falar muito, né? O pastor gosta de pregar, né? Quando começa a pregar e aí não vamos ler o livro. Ele primeiro falou de visão, né? Determinação. Estabelecida a visão, este é o passo mais importante. Requer a aplicação da disciplina, a fim de a pessoa permanecer coerente a despeito dos obstáculos ou das probabilidades limitadas. Sempre pense que determinação é fé a longo prazo. Determinação é fé a longo prazo. Vou ser franco com você. Não conheço uma técnica mais valiosa para conseguir a vida vitoriosa do que a determinação pura e obstinada.
Nada funciona melhor no ministério do que a persistência. Persistência na piedade, determinação no estudo diligente, persistência no compromisso com as prioridades do ministério, determinação no trabalho com as pessoas. Com frequência eu me lembro das palavras de 2 Timóteo 4,2. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. É um modo bonito de dizer, persista, não desanime, faça a obra quando for fácil e quando difícil. Execute-a quando muito animado, execute-a quando pouco animado. Trabalhe quando tiver vontade, trabalhe quando não tiver vontade. Faça no verão, faça no inverno. Continue a trabalhar, não desista. Então, primeiro ponto, visão. Segundo ponto, determinação. Então, essa determinação é que vai manter você nessa linha. Primeiro, você tem que saber para onde você está indo. Visão. O que Deus quer. Agora, você tem que ter uma determinação para não desistir. Você vai enfrentar adversidade, problemas, você vai continuar. Vai trabalhar quando tiver vontade, quando não tiver. Vai lutar, vai esforçar, vai correr atrás. Se tiver problema, vai vencer o problema. Tem hora que dá vontade de parar, mas não vai parar. Vai continuar, vai lutar. Em nome de Jesus, ok? E o terceiro ponto, concretização do sonho. A outra dimensão na permanência firme, sem esmorecimento, que não ousamos desprezar, é uma coisa que mantém você imbuído da visão, a razão da determinação. Eu a chamo de sonho. Não me refiro àquilo que experimentamos à noite enquanto dormimos. Quando o profeta Joel escreve a respeito de sonhos e de visões, ele não tem em mente aquelas imagens noturnas provenientes do subconsciente. Não, quando falo de sonho, refiro-me a uma ideia, plano, agenda, objetivo provenientes de Deus e conducentes a resultados que honram o Senhor. As pessoas que voam como águias, que vivem acima da chatice e da mediocridade, são pessoas que têm sonhos, demonstram energia vinda de Deus, porque recebem sonhos vindo de Deus. Então, o terceiro ponto, né, que nós precisamos ter é concretização do sonho. Tem que ter um sonho de Deus no seu coração e lutar por ele. Nós vimos aqui, né? E para encerrar aqui, ele faz uma citação rápida, nem vou fazer leitura, mas ele cita aqui, é o caso de Caleb, né? Então, Caleb foi um homem que sonhou com a terra prometida. Não foi só ele. Muita gente sonhou com a terra prometida. Todo mundo lá saiu do Egito sonhando com a terra prometida. Mas, enquanto as adversidades e os problemas começavam a aparecer, isso foi sendo uma prova e muitos foram eliminados. Muitos ficaram no deserto, morreram. Enfim, foram ficando. Num determinado momento, Moisés enviou 12 espias para conhecer a terra. Dentre esses 12, tinham 2 diferentes. Um, Josué, que nós conhecemos bem mais a história, e Caleb. Né? Caleb, ele foi conhecer a terra. Ele viu que a terra era boa, manava leite e mel, tinha produção, tinha isso, aqui e tal. Mas a terra também tinha gigante. A terra não era só de gigante, mas tinha gigantes, cidades fortificadas, grandes exércitos. Enfim, ele viu o que era bom e o que aparentemente era ruim. Quando eles voltaram, 10 começaram a falar coisas terríveis. Não consegui, a terra é isso, a terra mata os seus, mata as pessoas. Nós queremos voltar para o Egito, enfim, e desanimaram as pessoas. Só Josué e Caleb disseram, não, vamos lá, Deus tem uma promessa para a gente, nós vamos conseguir, tal. Não conseguiram mudar a ideia do povo. A ideia dos 10 desanimados prevaleceu. O povo murmurou, perderam a bênção. Resumo da história aqui. Ficaram 40 anos no deserto, esperando aquela geração passar. A nova geração entrou. Dessa nova geração de homens prontos para a guerra, da média de 20 anos até 60 anos. Toda essa geração passou. Uma nova geração se levantou. Daquela primeira geração, ninguém entrou na Terra Prometida, depois dessa época. Somente 2 homens, Josué e Caleb. E quando Josué se tornou líder no lugar de Moisés, e na época da conquista, Caleb foi conversar com Josué, falou, lembre-se que Moisés fez uma promessa para mim, que eu ia herdar a terra. Falou, naquela época eu tinha 40, hoje eu tenho 85 anos, porque já tinha levado um tempo de conquista. Falou, olha, Deus me prometeu, e eu quero ir lá.
na terra que eu vi, a terra dos gigantes. Ele foi para Hebron, onde moravam os gigantes. Ele falou, ó, eu tenho a mesma energia, a mesma força que eu tinha quando eu tinha 40 anos. O que foi isso, querido? Sabe o quê? Foi isso que nós falamos. Ele tinha uma visão, ele tinha determinação e ele queria ver o sonho se concretizar. Ele não deixou de sonhar. 40 anos no deserto fez muita gente se perder, mas ele não se perdeu. O Senhor, a Bíblia diz que Deus fala que o Senhor declara da seguinte maneira, que Josué e Caleb tinham um espírito diferente, um espírito excelente, que você possa ser assim também, que você seja determinado, que nenhuma crise, nenhum problema, nenhuma doença, nenhuma peste, nenhuma pandemia, nem problemas familiares, nem dificuldades, problemas pessoais, nada impeça você de alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós lhe pedimos que o Senhor venha abençoar os teus filhos. Senhor, que nós possamos voar alto e viver acima da mediocridade. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos ter, meu Deus, uma visão que vem do Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ajude para termos essa determinação necessária. E que o sonho do Senhor, ó Pai, o sonho de conquista e de bênçãos para glorificar o Teu nome, esteja em nosso coração. Nos ajude a continuar, nos ajude, Senhor, a persistir, nos ajude, Senhor, a alcançar o propósito para o qual nascemos. Nós lhe pedimos, ó Pai, abençoe os teus filhos. Se alguém está desanimado, triste, abatido, pensando em desistir, renove as forças dos teus filhos agora, Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, um abraço, Deus abençoe vocês. Se Deus quiser, o próximo livro é este aqui, ó. Aprenda a mentorear, ó. Você pode deixar uma marca de impacto em sua geração. Deus abençoe vocês, um abraço, fiquem com Deus.